Você sabia que uma das histórias mais impactantes da Bíblia fala sobre um simples olhar? Um olhar que custou a vida de uma mulher, sua família e sua esperança? Essa é a história da esposa de Ló. Um relato que atravessa os séculos como um alerta poderoso sobre o perigo de olhar para trás quando Deus está nos chamando para seguir adiante. A história começa em Sodoma, uma cidade próspera, mas completamente corrompida. O mal havia tomado conta das ruas, das famílias e dos corações. O pecado já não era motivo de vergonha, era parte da rotina. E foi nesse cenário que Ló, sobrinho de Abraão, vivia com sua esposa e suas filhas. Eles haviam se acostumado ao brilho da cidade, à comodidade, às festas e à sensação de segurança. Mas Deus via algo que eles não viam. A corrupção espiritual de Sodoma havia chegado ao limite, e o juízo divino estava prestes a cair. Certa noite, 2 anjos visitaram a casa de Ló. Eles chegaram com uma mensagem urgente: pegue sua família e saia daqui. Deus vai destruir esta cidade. O aviso era claro, e o tempo curto. Mesmo assim, o coração de Ló hesitou. Como deixar tudo para trás? As lembranças, os bens, os amigos. Mas os anjos não deixaram espaço para dúvidas. Tomaram Ló, sua esposa e suas filhas pela mão e os conduziram para fora, dizendo: fujam por amor à vida de vocês. Não olhem para trás e não parem em lugar algum da planície. A ordem era simples, mas para a esposa de Ló, algo dentro dela resistia. O som das chamas que começavam a cair, o cheiro de fumaça no ar, os gritos distantes da cidade em chamas. Tudo isso despertava nela uma mistura de medo e curiosidade. Talvez ela pensasse nos amigos que ficaram, ou nas roupas e joias que deixou no armário. Talvez não aceitasse que tudo tivesse acabado de uma hora para outra. E então, ela fez o que jamais deveria ter feito. Olhou para trás. Em um instante, o corpo dela foi tomado por uma rigidez mortal. O vento soprou forte, o calor aumentou e ela se transformou em uma estátua de sal, parada entre o passado e o futuro, entre a obediência e o arrependimento. Ela se tornou símbolo de todos aqueles que, ao invés de confiar em Deus, escolhem olhar para o que ficou para trás. Essa história, registrada em Gênesis 19:26, não é apenas sobre uma mulher, é sobre todos nós. Quantas vezes Deus nos chama para seguir adiante, para deixar o passado, o pecado, as dores e os apegos, mas nós olhamos para trás. Quantas vezes insistimos em revisitar o que Deus já mandou esquecer? O olhar da esposa de Ló não foi apenas físico, foi espiritual. Ela olhou com saudade do que deveria ser deixado, com apego ao que Deus estava destruindo. E é assim que muitos perdem o propósito, presos ao que já passou, impedidos de viver o novo que Deus preparou. Obedecer nem sempre é fácil. Às vezes, o caminho que Deus manda seguir é árido, incerto, sem garantias humanas, mas o que Ele promete é sempre melhor do que aquilo que deixamos para trás. O passado, por mais bonito que pareça, não pode ser comparado ao futuro que Deus tem para quem confia nele. A esposa de Ló olhou para trás e virou sal, um elemento que conserva, que preserva o passado. É como se sua transformação simbolizasse a consequência de quem não quer mudar. Fica preso, imóvel, preso em um tempo que não volta mais. Mas Deus quer movimento, fé e obediência. Ele quer que olhemos para frente, para a promessa, não para a destruição. E há um detalhe profundo nessa história. Ló e suas filhas seguiram adiante. Mesmo tendo perdido alguém querido, eles obedeceram. A obediência não os isentou da dor, mas o salvou da destruição. Assim também é conosco. Seguir a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas é o único caminho seguro. Jesus, séculos depois, fez referência a essa história. Em Lucas 17:32, ele disse apenas 3 palavras: lembrai-vos da mulher de Ló. 3 palavras que ecoam como um aviso eterno. Não olhe para trás. Não volte ao que Deus já libertou você. Não se prenda ao passado quando o céu está te chamando para um novo começo. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Talvez Deus esteja dizendo: saia dessa situação, deixe esse vício, rompa com esse relacionamento, pare de olhar para o que ficou. Mas lembre-se, olhar para trás pode custar o seu futuro. A esposa de Ló nos ensina que a desobediência não começa com grandes atos, mas com pequenos olhares. Um simples, só mais uma vez, não tem problema, é só curiosidade.
e quando menos esperamos, estamos presos ao que deveríamos ter deixado. Hoje, Deus te chama para avançar. Não olhe para trás. Não viva das cinzas do que já foi. O futuro que Ele preparou é cheio de vida, promessa e salvação. O passado já foi consumido. O melhor ainda está por vir.